bora lá, continuando, gravando. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, por tribo, dúvidas, dificuldades e o que vocês quiserem falar. Começando, tribo amarelo. Ali no Premissas e ODS, o que seria para a gente falar exatamente? Selecionar os que vocês acham importante. Não, na parte do meu projeto, eu acho. O seu projeto não é hoje. Vamos focar no hoje. Premissas e requisitos fazer hoje, né, no caso. Então, sem dúvidas. Só se a Meire estiver. Ali na questão do Canvas, a gente usa aquele que a gente respondeu só o que, como e tal, que a gente já tem feito. Ou você acha melhor a gente pegar e fazer aquele que é o quadro completo, com várias perguntas diferentes, ou a gente pode anexar o que já está feito? Então, mais uma que está no amanhã, né? Então, amanhã tem as perguntas que estão no formulário. O ideal é ser o Canva das perguntas. Então, tem mais do que da semana passada. Embora tenha gente que fez os 6 na semana passada. Então, o objetivo é chegar no 6. Mas vocês já estão no amanhã. A dúvida é no hoje ainda. E só respondendo a Isabela, a premissas que está lá no amanhã, já que vocês estão no futuro, a cientista está no futuro, quais foram os destaques. Então, vocês vão comentar os destaques. Mas vamos focar no hoje. Se fizeram, se tem dúvida. Ah, sim, a parte anterior a gente já fez sim. A gente pensou que era para fazer o formulário inteiro hoje. Não, amanhã é o Canvas. Amanhã é o meu projeto. Eu vou voltar lá e vou comentar sobre, então. Tá. A gente conseguiu responder, a gente respondeu com as ODS iniciais, que a gente já tinha falado. Aí, categorias e temas, a gente acabou optando por pedagogia e gestão de sala, de aula, planejamento educacional e organização pessoal. Por conta que a gente acabou pensando ali que são 3 coisas que se alinham ali na questão da convivência, aluno-professor, professor-aluno e funcionário. E a questão da organização pessoal na escola atualmente tem sido um ponto que precisa ser muito trabalhado, porque a escola também com o novo ensino médio, eu senti pelo menos isso, tem uma cobrança muito maior, tanto em questão de matéria, quanto em questão de horário, trabalhos. Por ser mais matéria, acaba que você acaba tendo mais dificuldade ali para executar tudo dentro do prazo, e se você não tiver organização pessoal, você não consegue ali executar. Acredito eu que com a questão do orientar, que seria um projeto para ajudar no psicológico das pessoas, a pessoa acabaria se guiando também, não apenas na questão de como ela se sente, mas nessa questão de conseguir lidar melhor com a organização dentro da escola. Além de, dentro do orientar, a gente também tem o objetivo de conduzir a pessoa nessa questão de ensino médio, você ter que se guiar para uma profissão que supostamente tem que ser para o resto da sua vida, apesar de você poder mudar. Então, essa questão de poder ajudar a pessoa a se guiar melhor na carreira profissional. Critérios de avaliação, a gente escolheu melhoria... Nesse item já tem um comentário importante. Vai valer para todos, mas pega o que você disse. A gente entendeu que esses requisitos são importantes e tem que colocar a organização pessoal. Uma coisa importante que agora entra na reflexão, por isso que a gente falou de ajuste fino, nossa, esse negócio é importante, Aí alguém vai perguntar quando você faz a apresentação, e como é que vocês vão fazer? Não tinha nem pensado em fazer. Então, a coerência que vai ter entre as perguntas de hoje e o de amanhã é se algo que você diz que é importante hoje, em algum lugar está escrito no seu relatório amanhã. Ou você identificou bem esse item aqui, não estava nem previsto, mas ele é importante, preciso pensar e desenvolver. Ou ele é tão complicado que eu vou tirar. Tá? O importante é que amanhã vocês vão dizer, o meu projeto atende os requisitos que eu escolhi. Tá? Pode ser que vocês tirem requisitos, vale para todos vocês. Tá? Eu vi que isso é importante, não tenho ideia como faz, eu vou pesquisar o assunto, eu vou fazer na versão 2025,
tá? E o que a gente vai estar olhando e desafiando vocês é que a versão que vocês tiverem amanhã no final do dia, vocês dizem cada coisa que eu coloquei em requisito, premissa, etc., eu acho no meu texto aonde que eu digo o que, que eu vou fazer com isso. Eu coloquei atuação em rede. Aonde é que vai achar atuação em rede lá no texto? Ah, atuação em rede está não sei aonde. Tá? Essa coerência é que vai ser extremamente importante. É assim que se faz projeto. E por que que o Canvas, sendo visual, ele passou a ser uma ferramenta tão poderosa? Porque fica fácil ver as correlações. Você olha aqui, olha ali, olha, esse negócio aqui não tem correção ali. Esse daqui apareceu, então tira. Eu estou botando que eu vou fazer uma coisa que eu não vou. Então eu tiro, digo que vai ser na versão 2, mas o meu projeto é coerente com os requisitos e as premissas e vice-versa. Nossa, tem um ponto que eu acho interessante e que eu queria até perguntar para você com relação a isso. Não é diretamente relacionado às perguntas aqui, mas é com relação com o projeto. As ODSs, elas têm como meta até 2030. Mas nitidamente está bem longe de alcançar e é praticamente quase que impossível realizar todas elas até 2030. Você acredita que eles vão estabelecer uma nova meta de tempo para elas? Com certeza, já tem lugares que já fizeram revisão, já tem lugares que já expandiram, globalmente é 2030. E dando um passo para trás, quem conheceu a Agenda 21, que foi antes da 2030, o que aconteceu quando teve a Rio Mais 20, que inclusive foi aqui no Brasil? A Agenda 21 nasceu aqui no Rio e a Agenda 2030 nasceu no Rio Mais 20. E aí aconteceu exatamente isso. Teve item que não foi cumprido, tem item que não sei o quê, tem item que precisa colocar mais. Foi assim que nasceu a Agenda 2030. Tá? Certamente em 2030 vai ter o movimento igual. Assim como tem lugar que já atingiu, tem lugar que não atingiu. Então, agora que não muda mais isso, não muda. Porque cada vez é mais cooperativo, global, esse compromisso com as ODSs. E não tem muito que sair fora disso. A grande força veio na hora que as empresas entenderam que não pode estar fora. Na hora que as empresas entenderam que não pode estar fora, porque a própria empresa não vai ser sustentável se ela não cuidar disso também, aí todas as forças são a favor. Tem uns teimosos contra, mas passaram a ser minoria. Tá? O que mais? Dando continuidade agora nos critérios de avaliação, a gente escolheu melhoria no acesso a soluções educacionais, infraestrutura, tecnologias, conteúdo, experiências comunitárias, intercâmbios com sociedade civil. Depois, estímulo direto ou indireto no aumento do percentual relativo em taxas de matrícula nas diversas fases do ensino, bem como redução dos níveis de evasão escolar. Esse aqui, obviamente. Incentivo para o desenvolvimento de relações humanas mais qualificadas entre professor, aluno e corpo diretivo, tanto as pedagógicas quanto as burocráticas. Nessa parte aqui eu acho que a gente está bem coeso e coerente, porque bate bem com tudo que a gente falou até agora. Tá. Depois a gente só seguiu com as ODSs específicas, que a gente já comentou algumas vezes. E os principais valores a gente escolheu diversidade, reconhecimento da pluralidade, por conta da gente querer trabalhar também o respeito ao próximo, a tolerância às diferenças, porque é algo que se faz muito ausente na escola, principalmente com relação à política, religião e temas do gênero. Equidade e comprometimento com a redução das desigualdades sociais, porque tem muita gente que confunde igualdade e equidade. Mas a gente quer tentar trazer equidade, porque o acesso à saúde emocional não é algo que é tão fácil assim de você ter. Por mais que tenha nos postos de saúde, é muito complicado para você marcar um horário, ainda mais pessoas na adolescência, que você sabe como que é, adolescente vive em crise. Então, ter isso disponível dentro da escola ajudaria muito as pessoas com uma condição financeira menos favorável a ter um acesso também à questão da saúde emocional. E não só pessoas de baixa renda, também pessoas de classe média, que, sei lá, às vezes em casa o pai e a mãe
acredita que essa questão de problema psicológico seja frescura, coisa assim, ajudaria muito essas pessoas. E transformação, compromisso com uma educação crítica e transformadora. Perfeito. A questão vale para todos. Em alguns segmentos, o fato de ficar escondido é mais neurótico ainda. Existem alguns segmentos, você falou de classe média, inclusive na alta fica mais escondida. Gostei do exemplo que vocês trouxeram lá da Coreia, do suicídio. Então ninguém lá é pobre, então essas questões da pressão muito grande. Por conta da pressão dentro das escolas, porque os pais pressionam muito em casa e chega na escola aquela pressão enorme. Lá eu cheguei a ler a reportagem toda. Lá eles têm tipo painéis dentro da escola para colocar o ranking dos melhores alunos com as melhores notas. Literalmente eles vivem numa eterna competição de quem se dedica mais, quem é o melhor, e eles ficam tão pressionados por isso que quando chega a época do vestibular, tem muito aluno que se suicida de medo de não ir bem no vestibular. Sim. Então essa questão da pressão dentro da escola, desse medo que muita gente tem de não ir bem na vida, essa pressão psicológica para decidir a profissão é algo que realmente precisa ser trabalhado dentro das escolas. E essa questão da pressão é uma coisa que, inclusive, que você falou, algumas coisas mexem comigo, porque é a minha própria história. Eu fiz Universidade de São Paulo, entrei na escola politécnica, todo mundo comemoraria, e eu voltei frustrado porque eu não estava entre os 10. Ao nível de paranoia. Tá? A minha filha fez arquitetura, não quis fazer na Universidade de São Paulo, xingava pra caramba, não sei o quê. Fez outra universidade. Uns 10 anos depois ela diz, podia ter feito. Eu disse, mas você nunca quis fazer, pai, eu não ia aguentar a pressão, você foi tudo lá na escola, eu ia aguentar ser sua filha lá, de jeito nenhum. Então eu que achava que não fazia pressão nenhuma, então essas coisas são muito doidas e precisa tomar muito cuidado, o que acontece nos locais mais improváveis mesmo. Então, assim, meu pai, amo ele de paixão, mas ele era alguém que para ele segundo é ninguém. Então se segundo é ninguém, então imagina como fica a cabeça. Ainda bem que a minha cabeça resolveu depois, mas passei uma boa parte da minha vida que segundo é ninguém. Então é muito cuidado mesmo. Outra coisa que é importante vocês olharem, vale para todas, cada item que vocês colocaram, vocês têm que pensar em como é que eu vou fazer isso. Porque no projeto LED, na hora que a gente for para o final, a gente não vai usar o final, vai usar só até a próxima, mas a pergunta que tem na matriz de avaliação da Globo é, tá bom, você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Tá? Agora vocês estão pensando, estão organizando, então fazer essa correlação. Isso daqui é importante, como é que você vai fazer? Eu tenho um monte de coisa que eu faço. Esse monte de coisa que você faz tem a ver com o que você acha importante? Não. Então, para que você vai fazer se ele não faz diferença nenhuma? Então, tem duas coisas que acontecem na hora que você olha essas matrizes. Uma é fazer lipoaspiração. Putz, eu botei um monte de coisa que não faz diferença nenhuma. E a outra é, cada coisa que eu tenho aqui, ela está plenamente justificada e não tem nada sobrando nem faltando. É um exercício, é uma reflexão e vocês vão estar com um projeto top na semana que vem. Tenho certeza disso. Legal, continuando, Tribo Azul Celeste. Quem está aqui? Alô, Azul Celeste, quem está aqui? Bom, a gente escolheu novamente, né, as que a gente já tinha visto na 4.3, 4.4, 4.7. A gente escolheu por diversidade, equidade e atuação em rede, porque o nosso projeto fala muito sobre isso. E a gente também, na categorias e temas, a gente escolheu planejamento educacional, né, obtenção de novos conhecimentos e pensamento lógico e crítico. E de novo, vale a mesma observação já feita. Cada item que você colocou que é importante, você tem que achar
essa fala na sua descrição do projeto. Porque esses itens são muito importantes, são itens que são critérios de avaliação de projetos do próprio Prêmio LED. E segundo, esse item que é muito importante, eu disse que é importante, mas quem lê o meu texto acha isso lá? Acho. Eu tinha pensado, mas não tinha escrito. Então, às vezes é colocar uma palavra, às vezes é colocar atuação em rede, equidade. Eu tinha feito, mas não tinha colocado a palavra. Tomar cuidado de que, no fim, vocês vão ver que vai ter até a questão de palavras-chave. As palavras-chave vocês vão achar no texto. Se você não achar a palavra-chave no texto, tem coisa para revisar. Perfeito. Azul marinho. Oi. Sim. Desculpa. A gente ainda não viu essa outra etapa que o senhor está falando hoje, porque a gente estava um pouquinho atrasada sobre o nosso projeto. Mas aí hoje a gente acabou de definir o que a gente vai fazer e a gente está atualizando o formulário. Aí, no caso, a gente vai fazer um projeto voltado à conscientização e a gente vai começar a partir da escola. Aí, o nosso plano é conseguir, assim, juntar um maior número de pessoas na escola, por exemplo, o apoio dos jovens. Também tem muitos professores que apoiam, né, essas causas ambientais. Também da própria direção, que eu tenho certeza que ia também dar um certo apoio. E com isso, a gente estava pensando em aumentar o grupo, né? E, assim, de vez em quando fazer algumas atividades que envolvessem a comunidade. Tipo, a gente usaria como forma de divulgação as redes sociais, nós seríamos um grupo ativo nas redes. A gente postaria, por exemplo, dicas, né, dicas de preservação do meio ambiente. Também a gente estava até falando de postar alguns DIYs, por exemplo, de recicláveis, essas coisas. E assim, a gente estava pensando de vez em quando fazer feiras que envolvessem a comunidade. Aí daí vem relatos assim, pessoais meus, que eu lembro que na minha cidade, quando eu era criança, tinha muitas essas feiras, sabe? Para grupos promoverem os projetos deles. E assim, eu tenho na memória até hoje o que eles faziam. Aí eu acho que seria uma coisa bem marcante conseguir planejar essas feiras para trazer para eles as informações, também disponibilizar dados das nossas pesquisas, que igual a gente não encontrou para fazer as nossas pesquisas. Mas aí a gente poderia disponibilizar para eles e também para fazer workshops que também são bem legais para fazer coisinhas assim, tipo ecobags e coisas sustentáveis. Aí esse é o nosso plano e a gente está atualizando o formulário e fizemos já a identidade visual. Perfeito. Eu gostei. Então, parabéns. Você disse que tá full break, não tem nada de full break, nada, tá lindinha. Meire, você levantou a mão? Levantei sim, eu queria só passar uma ideia para elas que na minha escola esse ano a gente fez uma feira cultural que cada sala, no caso foi só o ensino médio, mas aí era tipo o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite. E cada sala pegou um país, e aí você tinha que decorar a sua sala de acordo com a decoração típica daquele país, comida típica do país, literatura, música, esporte típico. E aí acabou que ficou bem interessante, a exposição era aberta, várias pessoas de fora da escola vieram ver também. E tinha também bastante coisa típica da região, tipo comida típica de Minas Gerais e coisas que a gente gosta de comer aqui na região. E os professores e a sala se uniram para fazer isso. Ficou bem interessante, eu acho que seria legal de fazer também. Perfeito. Isso é muito legal. E também fica na memória das pessoas. Aí eu acho bem bacana. E toda vez que tem uma experiência, uma vivência, isso é marcante. Coloca assim, vale para todos. Tem que ter experiência, tem que ter vivência. E a outra coisa é pegar o calendário pedagógico e a gente depois, à medida que cada uma fechar o projeto, a gente vai falar de agendas. Tem muitas agendas que vocês têm que, em alguns casos, é só surfar na agenda. A ODS 12
é uma que vai conversar direto com duas agendas muito fortes, inclusive a gente vai convidar para vocês participarem. Uma chama Movimento Circular e tem o Desafio Circular, é no segundo semestre do ano, que é justamente propostas de educação de práticas de sustentabilidade com ODS 12. Depois a gente compartilha para vocês o que aconteceu no ano passado. A gente teve escolas, inclusive, que foram, no projeto mesmo, foram menção honrosas, junta com geração de renda, junta com cultura local, é realmente incrível. E a outra é a Escola Lixo Zero. A Escola Lixo Zero é um movimento nacional, tem Escola Lixo Zero, Empresa Lixo Zero, etc., em que são iniciativas de economia circular e que traz muito a questão da premiação, de reconhecimento. Tem cidades que a cidade participa, então, de algumas dessas iniciativas, a cidade participa, o que aumenta ainda mais a força. Outros é a escola, então são agendas que vocês vão poder trabalhar muito, assim como as ODS, com certeza quase todo mundo vai ter alguma coisa na escola em junho, que é o mês do meio ambiente, que vai falar as ODS aí, tudo de volta. Então, e se vocês engatam, vocês têm proposta, a outra é Feira de Ciências. Feira de Ciências, Feira de Profissões, Feira de Empreendedorismo, são oportunidades para vocês grudarem, porque aí vocês tiram mais proveito e mais visibilidade do que vocês já estão fazendo. Maria Regina? Perdão, apertei sem querer. Então tá bom. Então é isso, ficar ligado em agenda, nós vamos compartilhar, nós vamos propor. O próprio Adote uma Escola tem algumas dessas agendas, que são agendas globais, como premissa. Quem está cuidando da vida terrestre, de qualquer maneira tem a questão da água, que já vem em março, em junho é do meio ambiente, em setembro é essa questão da economia circular, da reciclagem, são algumas agendas muito fortes. Outras tem datas do calendário escolar que vão ser muito úteis para serem trabalhadas também. Então, uma coisa é ficar ligada nas agendas que vão surgir naturalmente. As Olimpíadas são outra agenda que vale a pena se conectarem. Então, agora a Tribo Rosa. Oi, a gente já respondeu. Aí no categorias e temas a gente colocou gestão e administração, planejamento educacional e obtenção de novos conhecimentos. E nas da ODS, além da nossa, né, que é a 15, a gente colocou educação de qualidade e ação contra a mudança global do mundo. De critérios de avaliação, a gente colocou melhoria no acesso às soluções educacionais, possibilidade de combinar no pensar e no executar incentivos públicos, apoios privados e participação da família, e a perspectiva de mensurar objetivamente impactos e resultados. E princípios e valores, a gente colocou a criatividade, atuação em rede e transformação. E no da ODS 4, a gente só achou que o que entrava era o 4.7. Tá. De novo, pegando alguns exemplos, por exemplo, você falou da participação, inclusive da família, etc. Então, pensa sempre, eu coloquei um requisito, eu coloquei um valor, aonde que eu tenho uma ação que tem a ver com ele. Então, por exemplo, o exemplo que a Maria Regina deu da feira, não, a Meire deu, da feira, da festa de estados, etc., em que mobiliza toda a comunidade escolar, família, etc. Pensa sempre aonde tem uma ação que eu me conecto. Uma das coisas que vocês viram que está na primeira frase, como é que faz uma educação mais conectada? Tá? Qual que é um dos problemas que vocês jovens dizem
Pô, mas do jeito que tá, a gente não entende para que tem as coisas, para que tem as matérias. Por quê? Porque está desconectado. Basta conectar que vocês rapidinho querem muito mais. Olha só o que vocês têm estudado, feito, pesquisado dentro do desafio ODS. Por quê? Porque vocês querem. Vocês estão afim de uma coisa que, ó, isso daqui está fazendo sentido para mim, eu quero. Agora, conhecimento goela abaixo, não sei para que serve isso, tá? Vai ser no mínimo para não passar mal. Tá? Então pense sempre nas conexões. E porque isso que tem aquela pergunta, aonde que precisa conectar? Está tudo desconectado, família, escola, sociedade. Então vocês podem contribuir muito para serem conectores. Inclusive um dos nomes que a gente tem para vocês, só para vocês, são justamente conectores. A gente diz, o Adote uma Escola procura jovens conectores. Por quê? Porque são os que constroem o futuro. Eles conectam. Eles conectam os diferentes, eles conectam os iguais, eles conectam, eles não são ilha. Maria Regina? Não relativo a essa parte da atividade, porque, como a Ana disse, a gente conseguiu terminar de preencher e a gente não teve dúvida. Mas eu estou com uma outra dúvida. Ontem o senhor encaminhou lá no grupo os Instagrams dos grupos, das tribos, dos projetos. Aqueles Instagrams, pra gente começar a divulgar eles ou a gente não vai mexer com eles no momento? Ou a gente pode divulgar, por exemplo, se a gente estiver fazendo alguma coisa relativa ao projeto, a gente pode postar e marcar? Então, vai ser geral, assim, tinha 2 faltando, por isso que ainda não tinha falado, assim, hoje saiu os outros 2, mas já explicando o que a Maria Regina está falando. Cada tribo que foi liberando o nome e a identidade visual, a gente criou o usuário. Então, ganharam um usuário Google. Esse usuário Google vai administrar conteúdo, vocês vão ganhar site, tá? Vem o Instagram, vem o Workplace. Para quê? Para vocês terem um canal de comunicação para fazer um escândalo. Então, para cada grupo, a gente pediu 2 administradores. Então, respondendo a sua pergunta, a Maria Regina está perguntando lá, precisamos de 2 admin para passar usuário, senha e companhia? E daí para frente é com vocês. O daí para frente é com vocês é exatamente isso. Lembra que nós somos parceiros do Google e parceiro da Meta, que tem o Workplace e o Instagram. A gente vai conseguir fazer uma barulheira, vocês vão ter um trombone na mão para causar para tudo quanto é canto, inclusive com apoio de metodologia, de impacto de mídia social, essas coisas, porque vai fazer toda a diferença. Tá? A gente está só pegando, assim, quem vai chegando na etapa seguinte, a gente vai soltando. Se vocês quiserem começar a mexer nisso, resolve quem são os 2 admin. Você já tem um grupo de Workplace, para vocês já contarem para toda a galera que está dentro da Link, outras escolas, voluntários, etc. Vocês estão conhecendo meia dúzia. Tem uns 600 lá. Tá? Alguns já fizeram o vídeo. Tá? Alguns já contaram o que querem fazer. Então, a ideia nossa é o seguinte, vale para todos. Ensaia aqui, vamos ensaiando essa semana que vem, para que na hora que vocês chegarem para falar na escola de vocês, vocês chegam com muita força. Uma coisa que é técnica, tá? De hoje até o dia de apresentar na escola de vocês, se o Instagram de vocês tiver com coisas quentes e uma pancada de seguidores, o pessoal vai falar, o que vocês fizeram? Vocês já largaram assim? A gente já largou assim porque passamos janeiro inteiro trabalhando, feito umas malucas, estudando, se divertindo, e a gente já fez tudo isso. Tem muito material que vocês acharam e tem técnica para usar as redes sociais para compartilhar conteúdo. Então, vocês vão estar vendo, por isso que a gente perguntou quem é administrador. E pode ser que alguém que é muito bom para fazer a apresentação, falar, pensar, não seja bom com rede social e vice-versa. Tá? A gente precisa de pelo menos 2 em cada grupo, por segurança, por tudo. Tá? Aí vocês vão estar com a senha do Instagram, com a senha do site. Eu nem sei fazer site,
Tem site também, tem site também, tá? Viva o Google. E outra coisa que a gente compartilha com vocês, são poucas as redes estaduais, depois a gente pode checar, que não são parceiros do próprio Google. Então, a gente tem uma informação que a gente já validou, que muita escola tem tudo que vocês estão usando e não usa, ou porque alguém não sabe, ou porque alguém não quer. E a gente já tem casos reais de grêmio, de aluno, que fez um rebuliço na escola, porque ele aprendeu a usar. Mas a gente tem tudo isso aqui, por que a gente não está usando? Tá? Um exemplo eu já dei. Pô, mas não tem nem Instagram do Grêmio. Então, conhecimento abre portas, e à medida que vocês vão tendo orientação, vocês vão chegar onde vocês quiserem. Tá? E a ideia é essa mesmo, e vai se conectar. Tá? A gente tem crédito, alguns não... O que é esse negócio de crédito e publicidade? A Link é parceira oficial do Google e o Google tem uma linha de crédito para fazer promoção, impulsionar campanhas de interesse, de responsabilidade social, educação, etc. E o que a gente está fazendo então a gente pode usar os créditos do Google para alavancar as campanhas. Quando a gente diz que a gente vai fazer as campanhas de vocês bombarem, é disso que a gente está falando mesmo, de fazer acontecer. Mas, com calma, sem estresse, a primeira coisa que precisa é cada equipe ter 2 administradores, pegar o usuário e senha e começar a pensar como é que vai usar e falar, meu Deus, olha quanta coisa legal. Só para dar um outro exemplo, vocês vão estar com a senha do Classroom. Então, por exemplo, a tribo que propôs criar o estúdio junto, a gente pode usar o Classroom? Pode, com tudo que tem direito, Pode usar o YouTube profissional? Pode, com tudo que tem direito. Pode usar o Canva profissional? Com tudo que tem direito. Nossa, a gente monta um negócio super legal. Tá? E cada vez mais organizado. Por exemplo, vocês vão ver que diferença vai fazer no estudar junto, vocês usarem o Google Classroom, tá? E a gente monta junto, pega do outro. Não sei se vocês conhecem tem um canal de educação do YouTube, que é outra coisa incrível também. Então, mas um susto de cada vez, mas tem mais novidades, isso é só o começo. O que precisava é o mais importante que vocês estão fazendo, um projeto lindo que vai causar. E quem já tem, eu já quero ser, então responde lá quem são as 2 administradoras e já vai avançando. Não estamos cobrando, não estamos falando, porque vocês ainda estão às voltas com fechar a apresentação, etc. Mas tem umas aí que já fizeram a lição da semana que vem, se quiser se divertir, aproveita. Bem, foi rosa, falta verde. Tribo verde, quem está aqui? Eu acho que ninguém, né? Tribo verde, tem alguém aqui? É Raquel e quem? Bem, depois a gente checa lá. Então, para a gente repassar, vocês já estão agitando em relação a fazer a apresentação em conjunto, é a melhor forma mesmo, parabéns. Tá? Fica ligado de que amanhã a gente quer ter a primeira versão do projeto com mais parte escrita. Então, quem já foi na aula de amanhã, viu, cada item tem 200 caracteres, cada item é um slide. Então, vocês vão conseguindo começar a escrever. E o que a gente quer fazer é o seguinte, essa redação que vocês vão fazer vai ser a redação do relatório do projeto de vocês. E vocês lembram o seguinte, vocês têm uma síntese para fazer para futuros cientistas e tem o projeto de vocês que vocês querem fazer acontecer. Então, só não confundir as 2 coisas. O projeto de vocês vão continuar com ele o ano inteiro. O futuro cientista, vocês precisam dizer o que vocês fizeram em janeiro.
Alguma pergunta, alguma dúvida? Diga. Essa redação é para agora ou é para a semana que vem? Que redação? Que você disse que a gente vai fazer. Não, é que se você olhar o formulário de amanhã, você vai ver que cada item tem um espaço de redação. Se você pegar todos, você fez uma redação só respondendo as perguntas, entendeu? Entendi. Obrigada. Tá? Que vai ser o conteúdo do Canvas. Tá? Outra coisa que a gente vai estar fazendo hoje, como amanhã vocês vão estar no Canvas, a gente está liberando, tá? Para vocês usarem amanhã, quem quiser, uma plataforma que chama Project Canvas, que é uma plataforma de fazer Canvas, vai ficar tudo organizadinho, que segue exatamente o mesmo conteúdo e dá uma apresentação super profissional ao que vocês estão fazendo. Alguns gostam mais do visual, mas a outra vai estar bem organizada como projeto. Tem gente que gosta de usar as duas, tá? Vocês vão estar pensando como vocês querem usar. O importante é que vocês vão ter tudo isso bem estruturado, bem organizado. Vai colocar atividades, depois vocês vão começar a ter que colocar cronograma. Agora, lembra que o que vocês estão fazendo é a visão geral. A visão geral, a gente falou, o mais importante é vocês chegarem no quem vai participar para fazer. Depois tem que detalhar como é que vai fazer, tem que fazer cronograma, tem que fazer um monte de coisa. Mas a coisa mais importante é a ideia, por quê e quem vai participar. Esse é o nosso grande objetivo, que todo mundo consiga chegar lá. Porque se tem porquê, o que e quem, o resto sai. Se faltar um dos três, o resto não sai. Pode ter um monte de relatório, um monte de planilha. Se não tiver esses três, não sai. Feito? Então, até amanhã. Quem quiser perguntar, pergunta o que quiser. Amanhã a gente vai fazer a mesma coisa, ver quanto que se já tem pedaço da apresentação pronta, as dúvidas que vocês têm. E vamos revisar a questão do Canvas, do Project LED, que vocês vão ver. Mas é exatamente o mesmo, só está um pouco mais detalhado. Tá? A grande diferença entre o que vocês viram a semana passada e esse, que a semana passada a gente falou de 3 itens, e agora a gente está falando de 6. E o mais importante é vocês terem avaliado os requisitos. Tá? Eu estou atendendo esses requisitos, essas coisas estão consistentes, a gente está caminhando na direção de ter cada vez mais consistência e cada vez mais forte, né? E vocês vão ver cada vez mais simples. Então, se ficar complicado, também não rola. Tem que ser simples de explicar, simples de fazer. Perfeito, meninas. Acabamos aqui. Boa diversão hoje. Vocês têm diversão pra caramba. Tá? Quem já está no amanhã, parabéns. Acho que agora todos já têm a identidade. Então, as duas que não tinham ainda o usuário, hoje está recebendo o usuário, o Estudar Junto e o Junto. Olha quanto junto tem, né? O junto do 12. Então, tamo junto. Perfeito, meninas. Até amanhã. Ou até daqui a pouco. Até amanhã. Tchau. Tchau, até.